Eu sou Rosisca Darcy e esse é o segundo episódio do Conversas Imortais, o podcast da Academia Brasileira de Letras. Nesse podcast, você se aproxima de 12 autores e autoras que ocuparam uma cadeira na nossa academia. Criadores de obras singulares e, ao mesmo tempo, fundamentais da literatura brasileira, e que, por meio dela, se fizeram imortais. Em cada episódio, você vai ouvir trechos do depoimento concedido por eles quando ingressaram na Academia Brasileira de Letras. E nessas conversas, a gente chega mais perto de cada um e descobre quem foram, do que gostavam, o que os influenciava, como escreviam e outros detalhes peculiares de suas trajetórias a partir deles mesmos. Nesse segundo episódio, você ouve o depoimento de Raquel de Queiroz, a primeira mulher a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, o que aconteceu só 80 anos depois da sua fundação. Se essa informação te chocou, imagina saber que ainda em 2024 somos só 5 mulheres imortais. A Raquel de Queiroz vem de uma família de proprietários de terra no Ceará, mas foi sensível à vida dos camponeses, guardou a memória de uma horrível seca, que é o cenário do seu romance O 15, e participou ativamente do movimento político da época. Além de publicar romances sobre a experiência no campo, como João Miguel, ela também foi engajada na militância trotskista, de que depois se afastou. Quando foi eleita para a cadeira 5, em 1977, ela tinha 67 anos e era uma escritora consagrada, além de dramaturga, tradutora, jornalista. A chegada dela na BL pode representar para nós hoje uma vitória das mulheres. Para ela, o ineditismo de sua eleição não valeu menção nem no seu discurso de posse. Ela não achou importante destacar o fato. Queria que a presença das mulheres na academia fosse a regra e não a exceção. Queria também ser reconhecida de igual para igual com os homens e não como acadêmica mulher, escritora mulher. Além disso, tinha lá suas rusgas com o movimento feminista, apesar de ter criado personagens femininos fortes e memoráveis, como em O Memorial de Maria Moura. Isso, para mim, é uma das múltiplas facetas que a torna uma escritora e uma pessoa muito interessante. No depoimento de hoje, descobriremos mais sobre rumos que ela tomou ao longo da vida. Mas vamos deixar ela mesma contar, porque ninguém é melhor do que ela para contar histórias. Com vocês, Raquel de Queiroz. Mais do que qualquer outra criança, eu fui o produto de meu pai e de minha mãe. Porque o primeiro colégio que eu entrei foi em 1921, quando eu já tinha 10 anos e meio. Já estava alfabetizada, já lia uma porção de coisas e era extremamente ignorante em outras coisas. Mas o meu ambiente doméstico, como eu digo sempre, menino criado em casa de intelectual, ou é intelectual também, ou é cretino, porque com aquela influência permanente de livro, tinha que ser uma menina precoce como literata. Fui medíocre aluna até o fim, só gostava de umas matérias que outras não. Mamãe tinha umas teorias que só depois dos 7 anos é que a gente deve alfabetizar a criança. Então eu tive que me virar, né? Meu pai nesse tempo era promotor e eu era muito pegada com ele. Ele ficava sentado lendo os autos, escrevendo, trabalhando, e eu me deitava no chão, no soalho, aos pés dele, com o jornal no chão. E começava: papai, o que quer dizer isso? Correio do Ceará e tal. Ele gritava de repente: Clotilde, tira essa menina daqui. O único estudo regular que eu tive foi de junho de 1921 a novembro de 1925, no Colégio das Freiras, fazendo curso normal. Eu fui menina de fazenda e menina de cidade, porque, como todo cearense, nós emigramos. Depois da seca de 1915, viemos para aqui para o Rio.
era já uma cidade grande, em termos de Fortaleza, de Sertão especialmente. E papai não gostou, não quis ficar aqui, tentou ir para o Pará, porque o Nordeste tinha ficado muito desagradável depois da seca de 15, os prejuízos tinham sido imensos, as fazendas estavam arrasadas. Então fomos para o Pará. Lá no Pará moramos 2 anos e ele, afinal, resolveu, disse, vou voltar para o Ceará e vou ser fazendeiro. Em 1920, nós integramos a fazenda e até ele morrer não foi outra coisa senão fazendeiro. Aos 12 anos, eu estava aprendendo francês no colégio e comecei a ler. Cheguei em casa com um livrinho daquela coleção Rose, e era Le Baiser au clair de lune. E eu estava lendo o livro muito empolgada. Mamãe chegou e disse, o que você está lendo? Olhou e leu. Disse, eu leio esse livro de moça que só tratam de sexo. E é verdade, só tratam de sexo. Me deu para ler a Cidade e as Serras. Aí eu tinha passado a grande fase do Júlio Verne, estava saindo para a literatura de amor, já saindo da fase do Júlio Verne, que eu tive dos 7 aos 12, mais ou menos, fui fanático. Aí comecei a descobrir um livro do Sienkiewicz, passado na Polônia, Dilúvio, a Ferro e a Fogo. Me apaixonei muito por esses livros. Aí fui quando entrei na literatura, comecei com Machado, A Mão e a Luva e tudo mais, e Camilo, e fui entrando. E os brasileiros que iam aparecendo, eu ia entrando neles. E mamãe era muito severa, como literariamente, tinha um bom gosto muito austero em literatura, de forma que ela me fazia, era a minha crítica mais ríspida, mais... Você cuidado com esses maneirismos, você tá adjetivando demais, você não acha? Minha adolescência foi o colégio, que foi para mim uma revelação. Eu sonhava em ir para um colégio, que eu nunca tinha ido. Mamãe não acreditava em educação formal. Mamãe era meio rousseauiana. Foi para mim uma conquista ir para o colégio. Minha avó, que era muito religiosa, eu estava lá e ela me chamou, vem cá, minha santinha, vem rezar comigo. Mandou eu me benzei com muito entusiasmo com a mão esquerda. Ela ficou muito revoltada, fez o conselho de família, disse que eu estava uma selvagem, que não era possível uma neta dela assim. E logo a Raquelzinha, era eu, ainda hoje eu sou Raquel lá no sertão, por causa da minha avó. E papai e mamãe concordaram, porque tinham que me alfabetizar, tinham que me ensinar alguma coisa. O colégio melhor era mesmo de freira. Eu entrei no colégio de freira com muito entusiasmo, fiquei logo muito mística, fiz primeira comunhão, mas durou pouco. O ambiente de casa, as freiras diziam, você não bebeu a religião no leite materno, então por isso você é assim. Que na minha família era, não digo ateu profissional, mas era secamente displicente em matéria de religião. A educação das moças nesse tempo era muito severa. A gente tinha que saber ajudar a cuidar dos irmãos. A gente tinha que saber tomar conta da casa. A educação doméstica tradicional eu tive toda. E, aliás, hoje eu gosto muito de bordar, fazer crochê, costurar mesmo, aprendi. Cozinho muito bem, sou melhor cozinheira do que escritora. E, principalmente, eu nunca quis ser diferente, porque a literata tradicional, no nosso meio provinciano, era uma espécie de monstrinho, que não sabia fazer nada, ficava deitada lendo, em vez de estar cuidando dos filhos, cuidando da casa. E eu, então, fugia desse modelo tradicional da literata e queria ser uma pessoa como as outras. Mas eu comecei a escrever muito cedo, mas escondia e rasgava. Eram uns contos, engraçado, eu pendia para o terror, eram uns contos trágicos, assassinatos e coisas assim incríveis. Fazia e rasgava, tanto que nunca foi aproveitado nada. Quando eu estava adolescente ainda, eu ainda tentei poesia, também rasgava. Eu tinha essa autocensura, mesmo porque eu não enfrentaria em casa o pessoal, ia ser uma gozação terrível. Eu tinha 5 irmãos. Então, quando eu estava com 16 anos, eu tinha me diplomado no colégio, eu estava na fazenda com a família, quando foi eleita a primeira rainha dos estudantes do Ceará, que era uma moça que eu conhecia, até minha parente, Susana de Alencar Guimarães, uma intelectual bem à moda do tempo, muito lida em poesia, em Guilherme de Almeida, aquele gênero. E eu então escrevi uma carta com muitas brincadeiras, gozando desse negócio de ser rainha de estudante. Assinava Rita de Queluz e mandei para o jornal onde ela trabalhava.
Publicaram a carta com grande destaque e ficou a dúvida quem era, achando que era um homem. Até que Jada de Carvalho, também meu primo, também meu amigo, que era escritor e foi um grande poeta, um grande escritor. Jada então disse, não, isso é a Raquelzinha, filha do Daniel, que ela eu conheço, carimbo de Quixadá é ela, só pode ser ela. E o diretor de jornal ficou muito entusiasmado, era amigo de papai, isso deve ter fluído, me convidou para trabalhar com eles. E eu, aos 16 anos, assumi a direção da página literária desse jornal, onde ganhava 100 mil reais por mês. E de lá me desinteressei um pouco de literatura formal e fiquei muito interessado em jornalismo. Mas eu comecei a fazer um romancinho folhetins que se chamava A História de um Nome. Era uma Raquel judia e foi a minha primeira tentativa de romance. Depois me interessei por teatro, andei tentando fazer teatro. E quando eu estava com meus 18 anos, não sei, foi incubando a ideia do 15. Eu estava com o livro na cabeça. Em 1927, 28, tá, com meus 17, 18 anos, eu comecei a ler literatura de seca. E a literatura de seca tinha pegado uma fase muito dura da literatura brasileira, que foi aquele realismo zolista que atacou os romancistas brasileiros. Então, o que a gente tinha de seca era urumbu, era cadáver, era mortes violentas, era uma coisa muito negra, muito sinistra, muito carregada. Tratava de seca com muito excesso de terror. E então eu tinha vontade de escrever um livro de seca que fosse só um depoimento, que não tivesse aqueles ornatos terroristas do realismo feroz, do realismo selvagem. Eu brinco, chamo sempre o realismo selvagem esse realismo mais duro, muito sexo, era então moda. E eu comecei a bolar o livro, a pensar no livro, a conversar sobre as secas, a juntar ali. Nesse tempo se chamava colher material. Aí eu tive uma congestão pulmonar, daí cuspindo sangue, mamãe começou a proibir o meu trabalho literário à noite, desde menina que eu lia muito à noite e já começava a escrever. Mamãe então me proibia, você fica tísica, você tá tísica, tem um dia inteiro para ler, para escrever, não vai agora. A casa ainda não tinha luz elétrica, era fora, era área rural, e à noite dormia acesa, na sala, o que nós chamávamos um farol, um lampião de querosene. No soalho da sala de jantar, a casa muito grande, numa sala da frente, mamãe punha aquele farol para a gente circular pela casa. Então, quando toda a casa se aquietava, os meninos dormiam, os mais velhos chegavam da rua, papai dormia, todo mundo, eu pegava um caderno escolar, me deitava no soalho de barriga junto do farol, porque se acendesse luz no meu quarto, minha mãe vinha policiar. Eu então escrevi o 15 todinho, de barriga no chão, à noite. Não era bom escrever de dia, porque era uma casa muito tumultuada, muita criança. Depois foi que eu conquistei um chalezinho lá fora para escrever. Mas aí então ainda não tinha fóruns de cidadania para ter um aposento fora de casa para escrever. E isso que eu quis foi todo escrito assim, à noite, em cadernos escolares a lápis. Só depois, então, quando o livro estava pronto, eu mostrei para papai, ele se interessou muito e comprou uma maquininha Corona, pequena, de segunda mão, comprou de Frei Leopoldo, outro amigo que eu mantive até a morte. E nessa maquininha Corona foi onde eu bati o 15. E eu me propus a editar. Aí não tinha editora no Ceará, nem parecido. As editoras daqui eu não ousaria, sou tímido por temperamento e era mais nesse tempo. Então, fomos descobrir uma tipografia lá, tipografia Urânia, comandada pelo mestre Camarão, que era ruivo, tinha esse apelido de Camarão porque era ruivo. E ele me fez um orçamento de 11 mil reais a página, e o livro todo custou 2 contos e tanto, 2 contos e 500, 2 contos e 300. Papai bancou o dinheiro, disse, quando o livro vendeu, eu lhe pago. Curiosamente, eu tirei um prêmio de 2 contos e 500 na Fundação Graçaria, cheguei com o cheque para ele, que ele generosamente não aceitou, mas eu vim pagar o preço da edição. O livro saiu, tinha uma capa horrorosa, mas como o pintor era muito meu amigo, fez a capa, eu não tive coragem de recusar e saiu com a capa que eu, felizmente, da segunda edição em diante, nós tiramos. E o livro, então, aconteceu aqui no Rio, fez sucesso e tal, e o Graçarense se entusiasmou muito e me deu o prêmio. É muito engraçado que eu, tendo tido esse êxito assim do 15, eu não quis seguir na mesma esteira. E eu tinha também outro problema
Eu vivi no meio dos caboclos, eu sou menina de fazenda, meus companheiros de brinquedo sempre eram os meninos da fazenda, e aquela gente eu conheço, amo e me entendo muito bem com elas. Tanto que no 15 eu dou muito mais importância à família do Chico Bento, o personagem do Chico Bento, do que a moça, a Conceição e os primos e etc. A solidão humana, a prisão, essas coisas já me tocavam. Eu, desde muito cedo, comecei a ser leitora de Dostoiévski, e é ainda hoje o meu ídolo. Bem, o segundo livro eu criei, o meu personagem mata um outro bêbado e vai preso, e a vida na cadeia, até que depois de 2 anos ou 3 ele é absolvido e volta à liberdade. É essa basicamente a história do livro. Então aí sim eu criei material, eu escolhi como modelo a velha cadeia de Baturité, a cadeia do Putiú, na cidadezinha de Baturité, que é uma cidade intermediária entre a nossa fazenda e a cidade, fica perto. Meus tios tinham um sítio por lá, como é que eu tinha acesso a essa cadeia? Eu frequentava as cadeias, via como viviam os presos. Aí já era amiga de Jorge, Graciliano, Zé Lins, essa gente toda, eu já estava muito entrosada no meio literário aqui do Rio. Eu tive a minha experiência comunista, foi curta, mas foi vibrante. Fui militante, fui da fundadora da seção do partido no Ceará, tanto que eu tinha idade para ser da juventude, mas nós não tínhamos juventude lá. Mas uma vez dentro do partido, o partido era minado mais do que nunca pela chaga do obreirismo. Então nós, intelectuais, tínhamos que ser submissos aos operários, éramos terrivelmente discriminados, porque éramos pequenos burgueses, literatos, etc. E tínhamos que render obediência total ao obreirismo que dominava, era o stalinismo muito violento. Então, tive vários conflitos com eles, inclusive o João Miguel, que estava escrito, que eles me pediram para ler e queriam que eu mudasse toda a estrutura do livro. Porque o assassino era um operário, era um caboclo do mato que não tinha nada de operário. E a heroína tinha uma moça branca que era muito boazinha, e a prostituta era outra operária, que também não era a prostituta mesmo. E então eu tinha que virar toda a estrutura do livro, fazer a burguesa ser a prostituta e tal. E eu tomei os originais dele, tive um diálogo meio áspero e abandonei o partido. Da censura do livro foi a última multa. O ambiente do Partido Comunista, então, não sei se melhorou depois, creio que não. Nesse ínter eu me casei, fui morar em São Paulo e me envolvi muito com os trotskistas, com os quais eu fiquei ligada e funcionando até assassinar o camarada Trotsky. Com o assassinato do camarada Trotsky passou todo o meu interesse. E foi quando, naturalmente com a maturidade intelectual maior, eu fui vendo as coisas pelo seu ângulo que eu considero justo, até chegar a esse doce anarquismo que é a minha atual posição política. E essa meia fase política, eu entrei nela para dizer o meu terceiro livro, que foi Caminho de Pedras, onde se conta, romanceada, claro, toda essa minha experiência política. É um livro que foi muito mal recebido pelas esquerdas, mas é um livro que tem o mérito de ser um depoimento honesto e muito sincero dessa minha experiência, dessa fase. E eu não fiz um livro engajado contra nem nada, eu apenas conto. Eu não acredito em literatura engajada. É uma das minhas brigas com o partido, era essa. Eu acho que o escritor é o testemunho do seu tempo e do seu povo. Então eu tinha que dar o meu testemunho honesto e dentro do meu ponto de visão. É o que eu conto no Caminho de Pedras. Três Marias eu já estava liberada da política e eu fiz nas Três Marias um livro mais lírico em que se narrava, tinha como base as minhas experiências do colégio. Eu voltei à adolescência e foi um livro feito com amor. Eu liberei a moça, a mulher, as preocupações políticas que me envolviam, que me envolveram no 15, que me envolveram muito no Caminho de Pedras. Então eu fiz, realmente, foi o meu livro mais gratuito e mais feminino. Aí eu vim para aqui para o Rio, lancei as Três Marias aqui já. E eu tinha sempre uma atividade jornalística paralela, porque eu trabalhava em jornal, como eu ganhava a vida. Até hoje eu ainda sou, profissionalmente eu não sou escritora, eu sou jornalista. E era onde eu era profissional. O romance era uma coisa ocasional, uma coisa que acontecia, que pintava. Durante esses 50 e tantos anos de militância jornalística, eu nunca escrevi uma crônica sem ser na última hora.
O ato de escrever me é penoso. Eu detesto. Só escrevo por obrigação. Se eu morrer agora, hoje, nesse instante, não tem uma página inédita nessa casa. Aí eu fiquei sem escrever romance até 50, quando fiz o Galo de Ouro. Depois eu fiz o Lampião, depois fiz a Viata, fiz um livrinho infantil para o meu neto. Só em 75 foi que eu voltei ao romance com Dora Doralina. Dora é um nome comum no Nordeste. Dora, não Dora, porque é o apelido de Maria das Dores. Então a minha chama-se Maria das Dores, e detesto o nome de Maria das Dores, e chamam-na Dora. Agora, o Galo de Ouro, nós estávamos chegando à década de 50. Tinha se acabado a guerra e todos nós, jovens intelectuais brasileiros, tínhamos a loucura de conhecer a Europa, que nos era vedada desde os começos do nazismo. Primeiro por questão econômica, que era muito caro, e a Europa então. Engraçado, hoje é caro, mas é muito mais acessível. Todo mundo vai à Europa, né? E nós estávamos loucos para ir à Europa depois da guerra, aquela coisa fervendo lá, existencialismo e tudo mais. Aí o Leão Godinho, o diretor do Cruzeiro, ele vivia há tempos me pedindo um folhetim. Dizia, escreva o meu folhetim que eu te financio a sua viagem. Então eu fiz um acordo com ele, escrevi o folhetim, ele me pagou generosamente, passamos uns 4 meses gloriosos na Europa, o Galo saiu em folhetins. Quando eu cheguei da Europa, o Galo estava acabando de sair. Eles tinham preparado uma edição com aquele texto publicado na imprensa. Mas era um texto escrito em cima da perna, depressa, para entregar toda semana, aquela coisa de quem faz novela de televisão. E recolhi o texto deles, meti no fundo do armário e ficou durante 35 anos esquecido. A revisão final eu tive que entregar a eles, e o livro está aí, seja o que Deus quiser. O Galo de Ouro passa-se todo na Ilha do Governador e representa aquela humanidade e aquele mundo que eu descrevo no Galo de Ouro, de bicheiros, e macumba, e todo aquele submundo rural da ilha, que a ilha nesse tempo era uma grande fazenda, é realmente gente com quem eu convivi, e gente que, surpreendentemente, Sandra Moreira e eu redescobrimos tudo vivo e funcionando no mesmo lugar na Ilha do Governador de hoje, que está cheio de espigões e é um bairro grande da cidade, não é mais a ilha. Desde que eu comecei a escrever, em 1927, aos 16 anos de idade, que eu nunca descontinuei a profissão de jornalista. Eu escrevia no Ceará, fui fundadora do Povo, que ainda hoje é o jornal mais importante do Ceará. Vim para aqui, para o Rio, em 39, comecei a colaborar no Diário de Notícias, no Correio da Manhã, colaborei muito tempo. Dos associados, eu fui uma escrava submissa do Dr. Assis Chateaubriand durante mais de 40 anos. Nós, escritores, não ficávamos só no livro. O Rubem Braga, toda a obra dele foi jornalista, é um dos melhores escritores da né? Todos, Graciliano escreveu tanto em jornal. Eu escrevi contos, né, pequenas noveletas, e tudo isso em jornal, e sem falar no jornalismo político que a gente fazia necessariamente. E engraçado que nos outros países o suplemento literário continua. Aqui no Brasil desapareceu completamente. E, inclusive, uma das queixas maiores, como essa entrevista não é para ser publicada, é para ser guardada, a gente pode falar mais, porque os pósteros que vão ver compreenderão. Desapareceu a crítica literária totalmente. Pega uma página dita literária dos jornais do Globo, do Jornal do Brasil, que são os jornais mais lidos, é só livro traduções de best-sellers americanos, de livros alemães, não vê um livro brasileiro. E aquelas pequenas notícias que saem, pequenos comentários sobre os livros, são só sobre traduções. Muito raro você ver sobre um livro nacional. O Jânio me passou um telegrama, uma semana antes de assumir, pedindo que fosse encontrá-lo em São Paulo. Nós fomos, e lá eu tive uma grande entrevista com o Jânio, em que ele me convidou para ser ministro da Educação. O Jânio é muito inteligente, é uma pessoa que é muito divertido a gente ter um diálogo com ele, porque é uma inteligência infernal. Aliás, a minha versão para o governo, ele estava imbuído das melhores intenções de governar esse país, de tocá-lo para diante. Ele viu que nesse governo que ele pretendia, ele não podia fazer.
Então tentou o golpe da renúncia, creio que nunca ele pensou realmente em renunciar, mas não contou com a solidão de Brasília e com as raposas do PSD, né? Nem mesmo na legislativa eu nunca quis me candidatar a nada, só durante a militância trotskista, porque me impuseram ser candidata pelo Partido Socialista a deputado no Ceará. Eu fiz a campanha, mas creio que eleita não tirei exercido, porque eu nunca tive interesse. Eu gosto muito de política, mas nos bastidores. A academia, a gente tem que remontar um pouco no tempo. Tanto que Dona Júlia Lopes, que era a grande escritora da época, não entrou, e como compensação botaram o marido dela, que tinha muito menos mérito literário do que ela, e era português, não era brasileiro nato, como é exigido para os acadêmicos. Mas a grande guerreira para a campanha da Mulher na Academia foi Diná. Diná eu brincava com ela que era ideia fixa, queria entrar na academia, chegou a impetrar mandato de segurança e criou assim um certo clima, não digo hostil, mas difícil para a entrada dela. Quando a academia, no gesto de democracia, porque a academia é uma casa democrática, no dia que houve mais de 20 acadêmicos querendo que mulher entrasse, mulher entrou. Então, estamos numa democracia. Quando a academia admitiu a entrada de mulheres, a candidata natural era a Diná. Mas ela própria, Diná, sentiu que era difícil ela entrar. E eu que estava fora da jogada, que não estava pensando nisso, os amigos, Adonias, Otávio, Odilo, os amigos mais chegados a mim, e principalmente Diná, vieram me pedir para ser eu a primeira, naturalmente porque eu sou a mais velha, porque eu sou a decana, porque eu sou, pois embora a Diná fosse mais velha do que eu uma semana, mas ela não se considerava. Ela dizia sempre, não me meta nos embrulhos da sua idade. E, então, pediram para fazer a carta de inscrição e me declarar candidata, eu fiz isso. Os amigos que fizeram a campanha, eu fui até para o sertão nesse período, que eu não teria coragem de enfrentar, pedir, visitar e todo aquele ritual um pouco penoso, mas os amigos fizeram isso por mim aqui, e quando eu cheguei foi às vésperas da eleição e fui eleita, e estou lá e estou muito feliz, porque afinal de contas na academia eu estou na minha casa porque são companheiros, os 90% dos acadêmicos são velhos companheiros de trabalho de 50 anos de vida quase comum. O meio literário no Brasil não é tão grande, nem o meio jornalístico. Então, dentro da academia, eu só tenho velhos companheiros e velhos amigos. Havia poucas mulheres profissionais, não sei se porque eu me profissionalizei muito depressa, não fui a literata lírica e florida e com direitos a ser a dama da literatura. Eu sempre fui uma profissional a sério e fui recebida como tal, com muito carinho. E amigos que eu fiz naquela época morreram como meus amigos e os que sobreviveram ainda são meus amigos. Não fui discriminada nunca me senti discriminada como mulher, como pessoa humana, nunca me senti. As feministas me cobram tudo. Eu nunca fui feminista, eu acredito em pessoa, não acredito em mulher e homem, acredito em mulher e homem juntos, pessoa humana. E o par humano é indivisível. Esse negócio de ser inimigo, o homem é tão bonzinho, o homem segue a gente, homem, Deus fez homem com aquele belo fêmur grande para andar, para ser forte, para ser guerreiro, para trabalhar para a gente coisa pesada. Por que a gente abre mão do homem? Eles pensam que são mais inteligentes, a gente concorda. Eu gosto muito de homem e não aceito os postulados de feminista. Naturalmente que é preciso ter quem brigue, voto feminino e tudo isso, mas não, as posições que elas tomam a posteriori ou durante as campanhas me desagradam profundamente. Eu nunca tomei parte em movimento feminista nenhum. Falam que elas, em geral, me cobram tudo. Eu nunca estou na delas. Eu acho que ou o Brasil faz planejamento familiar ou o Brasil, não sei, vai virando cada vez mais uma Índia. E digo mais, a mulher do interior, a mulher pobre, a mulher humilde, ela sonha, luta, briga por planejamento familiar. Como as condições econômicas delas são sempre precárias, elas não têm condições de evitar filhos como desejariam, podiam, se tivesse meios. De forma que o planejamento familiar se impõe,
O governo tem que ajudar nisso, a sociedade tem que ajudar nisso, porque o que se dá no Brasil é que só se multiplicam os pobres, enquanto os ricos e os arranjados fazem o seu planejamento familiar muito direitinho. As grandes famílias são sempre as famílias mais carentes. Isso tem que ser corrigido. O projeto de reforma agrária, no atacado eu aceito totalmente a reforma agrária. No varejo é que eu tenho certos receios. Por exemplo, o minifúndio no Nordeste. O minifúndio nordestino é inviável porque se o proprietário não tiver em vista das dificuldades naturais da terra, aquele tipo de regime pluviométrico e por regime de sol, de terra, de erosão e vários problemas da terra no nordestino, o pequeno proprietário, o minifundiário, é o primeiro que foge quando chega a seca e abandona a sua terra. Então o Estado tem que pensar em outras formas, cooperativas, não sei, tem que ser feita, mas ser pensada em, por exemplo, a grilagem onde ela existe tem que ser exterminada. O grileiro é um ser abominável e pratica uma atividade abominável. Mas também o regime da posse e o posseiro invadir alguém que está trabalhando. Então, se nós estamos no regime socialista, então pratique-se o socialismo por inteiro, dividam suas terras, vão ver a experiência. Estou aqui para ver e para aplaudir. A minha fazendinha, no ano que ela não me dá prejuízo, eu até abro champanhe, de forma que não é o medo de perder as terras que me faz ter essa opinião. Eu tive uma grande briga com o INCRA, justamente porque nós estávamos cultivando uma matinha, uns 30% das terras da fazenda, numa matinha preciosa, e quando nós fomos pagar o imposto no fim do ano, a nossa mata, tratada como um jardim por nós, estava sendo lançada como latifúndio improdutivo. Eu fiquei possuída da maior indignação, armamos uma grande briga e ganhamos. Agora quem conserva a sua matinha pode conservar, que o governo não taxa mais como latifúndio. Olha, eu sou uma velha que entende e gosta dos moços. Eu acho essa nossa mocidade muito boa, muito sadia. Naturalmente que é um desvio, vai toda a vida ver se há menino que toma tóxico, se há menino errado e tudo mais. A grande maioria dos meninos são os meninos limpos, abertos. Mesmo a liberdade sexual, que se as menininhas apanham mais e são mais sofridas, não tem correspondente na parceria masculina, correspondente exatamente. Mas esse é um problema de acomodação. Eu acho que eles vão em muito bom caminho. E creio que agora eles se interessando de política de uma maneira menos exacerbada, porque os tempos fechados tornavam os meninos mais radicais. Eu acho que com esses tempos abertos eles se sentem menos cobrados para fazerem revolução, para fazerem guerrilha, para fazerem essas coisas violentas. Eu tenho a impressão que eles vão dar. É uma geração que vai tomar o poder com grande eficiência. Eu tenho muita fé nesses meninos. Eu cito, às vezes, de brincadeira, um provérbio que se diz no sertão: santo no altar e padre na igreja, bendito seja. Mas santo em leilão e padre em eleição é a arte do cão. E os padres ficam muito ofendidos quando dizem que ele deve ir para a sacristia. Mas eu acho que o padre, o reino dele, Nosso Senhor dizia que não era deste mundo. Agora, também eles assistirem a miséria, a degradação, essa coisa terrível que são as favelas, porque eu acho a favela o fenômeno social mais terrível dos povos subdesenvolvidos, que favelas há até nos países desenvolvidos. Eu acho que a igreja tem que se meter nisso e tem que se envolver nisso. Mas é muito curioso que nas atuais posições da igreja eles se esqueceram de uma virtude muito essencial, que é a caridade, que eles chamam hoje de paternalismo, e recusam. Então eles querem justiça. Eu acho que é justiça com caridade. Acho que a igreja tem que se envolver, mas será? Talvez, em alguns casos, afinal os padres são homens e são passionais como nós, eles se envolvem talvez mais apaixonadamente do que seria de desejar. Esse negócio de paz é muito engraçado, que quem mais prega paz é quem menos a pratica, né? O Reagan e o Gorbachev, cada qual com o seu arsenal de mísseis, que dá para destruir uns 5 planetas, falando em paz.
A paz é a aspiração mais básica do homem. Ao mesmo tempo, a guerra parece que também é uma circunstância inelutável na história do homem, não é? Então vamos desejar a paz e vamos desejar principalmente que se acabe, que eles põem em órbita esses grandes acumulações de mísseis e de outros engenhos mortíferos e a gente tente viver pelo menos brigando só no ferro frio, como se brigava no Nordeste, que mata 4 ou 5, não mata milhões. A vida é chata, a vida é difícil. Eu posso não parecer porque eu sou barulhento, o pessoal pensa que eu sou alegre. Eu sou ruidosa, mas não sou alegre. Eu sou uma pessimista essencial. Acho que viver é um trabalho penoso, é um compromisso desagradável. E quanto mais cedo, infelizmente já estou velha, eu não posso mais nem falar em morrer cedo, porque quando a Raquel já morreu, não é? Afinal é tempo, é tempo. Conversas Imortais é uma produção da Academia Brasileira de Letras em parceria com o Estúdio Novelo. O presidente da Academia Brasileira de Letras é o acadêmico Merval Pereira. Eu sou Rosisca Darcy, ocupo a cadeira 10 e sou diretora de publicações da Academia Brasileira de Letras. Eu também coordeno o projeto desses podcasts. Os depoimentos fazem parte do arquivo Múcio Leão, da ABL, dirigido pelo acadêmico Godofredo de Oliveira Neto. A pesquisa foi de Maria Oliveira, o desenvolvimento de conteúdo é de Cristina Aragão. A produção é da Ashley Calvo. A direção de locução é de Evelyn Argenta. A edição dos depoimentos foi feita pela Luísa Silvestrini. O desenho de som é da Mariana Leão. A trilha sonora original foi composta pela Aline Gonçalves e usamos trilha adicional da Blue Dot. A mixagem foi realizada pelo Pipoca Sound. A produção executiva do Estúdio Novelo é da Marcela Casaca. A coordenação do projeto pelo Estúdio Novelo é de Juliana Jäger. A responsável pela distribuição é a Bia Ribeiro. A identidade visual é da Academia Brasileira de Letras. Até o próximo episódio.